Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa última aula de um esporte, de um dos esportes que a gente vai estar trabalhando nesse bimestre. Como eu falei com vocês em algumas aulas lá na plataforma, e vou repetir aqui para alguns que talvez não estão lá, mas estão vendo os vídeos. Esse é o último esporte nosso antes da semana de revisão, antes da semana de prova. Depois que nós passarmos a semana de prova, a gente vai estar continuando, porque eu ainda tenho mais 2 esportes dessa família de invasão para passar para vocês, então eu vou estar continuando a apostila já nas próximas matérias do quarto bimestre, tá? E com isso, hoje a gente inicia o último esporte desse bimestre que nós vamos ver nesse bimestre, que é o futebol americano. O futebol americano, ele é um esporte muito parecido com o futebol que a gente conhece. E engraçado é que quando a gente vai para a história dele, quando a gente entra na historinha do futebol americano, a gente entende por quê. O futebol americano, não sei se vocês sabem, ele é um esporte que ele foi criado na junção de 2 esportes. A pessoa que criou o futebol americano, ela pegou um pouquinho de um esporte, um pouquinho do outro, para criar o futebol americano. Ele criou o futebol americano de 2 esportes muito populares que eram jogados lá na Inglaterra. Qual é que a gente viu semana passada? Ah, boa, isso aí, o futebol. Foi o futebol, que a gente conhece, e a gente conhece muito. O segundo esporte foi um outro esporte chamado rugby. Tio, o que é o rugby? O rugby é muito parecido com o futebol americano. A diferença dele para o futebol americano é que no futebol americano eu posso lançar a bola para frente. Eu posso fazer com que o meu lançamento, a bola vá para frente. No rugby não, eu só posso lançar a bola para o lado ou para trás. Para frente eu nunca posso lançar. E uma outra diferença do futebol americano para o rugby é que o futebol americano ele é jogado com vários equipamentos de proteção. O rugby não. Ele não tem tanto equipamento de proteção. Então são 2 diferençazinhas, mas o futebol americano ele veio do rugby, de uma junção, como eu falei, de a pessoa que pegou o futebol americano, ele pegou um pouquinho do rugby, ele pegou um pouquinho do futebol e acabou criando o futebol americano. E aí o mais interessante é que os ingleses eles tentaram levar essa modalidade para os Estados Unidos. O futebol americano hoje em dia ele é um esporte muito conhecido nos Estados Unidos. Nos outros países ele não tem esse conhecimento todo. Ele não tem esse encanto todo que ele tem lá nos Estados Unidos. Nos outros países o rugby é muito mais conhecido do que ele. Mas nos Estados Unidos, o futebol americano, ele hoje em dia ele é muito conhecido, mas naquela época os ingleses tentaram levá-lo para os Estados Unidos no século XIX. Mas aí teve um grande problema. O grande problema foi que as universidades americanas, antes dos ingleses chegarem lá com o futebol americano, as universidades americanas começaram a ver a criação lá que foi feita na Inglaterra desse jogo. E as universidades americanas começaram a fazer o quê? A inventar regras, montaram um jogo, criaram um jogo muito parecido com esse que os ingleses criaram lá. Começaram a colocar um monte de regras nesse jogo, diferente do rugby e do futebol. Para quê? Para que quando os ingleses chegassem lá e falassem assim, ó, trouxe um jogo novo para vocês. Ele falou assim, que jogo novo? A gente já criou um jogo assim? Então essa foi a ideia deles. Essa foi a ideia dessas universidades lá dos Estados Unidos. E a primeira vez que houve um jogo de futebol americano foi em 1867, entre as universidades de Harvard e de McGill. Então, olha só em 1867 teve o primeiro jogo de futebol americano. E essa é uma foto de lá daquela época, de quando o jogo foi criado e quando aconteceu esse primeiro jogo. Ainda no século XIX, universidades americanas passaram a disputar os campeonatos. Então, naquela época, o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos não era disputado por todos.
Mas aí, nesse século XIX, começou as universidades lá dos Estados Unidos, todas as universidades começaram a praticar o esporte, a praticar o futebol americano, começaram a gostar, os alunos começaram a gostar do jogo. E aí, com isso, todos eles começaram a participar de disputar os campeonatos que existiam lá nos Estados Unidos de futebol americano. Até hoje, o futebol americano universitário é um sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa coisa do futebol ser uma coisa que existe os jogos de escolas. Existem os jogos estudantis, mas não existe tanta coisa de escola para todas as idades. Lá nos Estados Unidos, sempre existem campeonatos escolares, independente de várias idades diferentes. E o futebol americano foi um que fez muito sucesso. E o campeonato de futebol americano de universidades, hoje em dia, ele é um sucesso lá nos Estados Unidos. E em 1920 foi criado isso aqui, ó. Em 1920 foi criado a Liga Nacional de Futebol Americano, ou como muitos conhecem, NFL, que é a liga de campeonato, é a liga que organiza os campeonatos de futebol americano nos Estados Unidos. E só para disputar esses campeonatos eu só posso disputar se eu fizer parte dessa liga. Essa liga hoje ela é gigantesca. Ela arrecada muito dinheiro. E por isso ela é uma liga de sucesso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo afora. Essa liga, ela viveu, mas antes dela virar esse sucesso que ela é hoje, ela viveu muitos altos e baixos. Como a gente às vezes vive altos e baixos. Às vezes a gente está triste, está um pouco triste. Às vezes a gente está feliz demais. Então a gente também tem esses altos e baixos da mesma forma que a liga lá dos Estados Unidos, a NFL, a de futebol americano, também teve os seus altos e baixos. E o grande problema, os problemas muito grandes que aconteceram, os clubes começaram a entrar em falência. O que é falência? Não ter mais dinheiro para participar, não ter mais dinheiro para fazer nada. E aí eles tinham que fazer o quê? Acabar. Muitos clubes acabaram por causa disso. E outros surgiram nessa mesma época. Então, assim, foi algo que foi muito inusitado. Uns clubes estavam desistindo, não queriam mais, não poderiam mais, não tinham mais dinheiro e tinham que acabar. E acabaram sendo destruídos. Outros, nessa mesma época, começaram a crescer. Então, foi esse processo que aconteceu dentro dessa Liga Nacional de Futebol Americano lá dos Estados Unidos. Olha só, a NFL ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, quando muitos jogadores e técnicos deixaram o esporte para combater. Então, lá nos Estados Unidos, todos fazem parte do exército americano. E quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, muitos jogadores, técnicos e pessoas que trabalhavam nessa Liga Nacional de Futebol americano, eles tiveram que largar tudo, largar a liga, largar tudo que eles estavam fazendo para poder combater pelos Estados Unidos lá na Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, o futebol americano se tornou um esporte amado em todo o país e em 1967 surgiu o Super Bowl. O que é o Super Bowl? O Super Bowl nada mais é do que a final do campeonato de futebol americano lá dos Estados Unidos. Esse Super Bowl, hoje em dia, ele é um evento muito grande, muito maneiro. Ele passa na televisão, ele passa nas televisões para as pessoas assistirem. E é um evento muito interessante, muito maneiro, muito grande. No intervalo do jogo tem shows e é sempre muito cheio. Hoje em dia, se o Super Bowl fosse realizado agora, ele é realizado só no início do ano que vem. Mas se ele fosse realizado agora, talvez não seria como nos outros. Por quê? Por causa da pandemia que a gente está vivendo. Então não poderia ficar o estádio lotado como ele sempre fica. Mas o Super Bowl ele é um campeonato, uma final de campeonato que deixa o estádio lotado, abarrotado de gente, com muita gente. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o futebol americano, se não é o primeiro, ele é um dos primeiros esportes mais populares do país. Diferente da gente.
o nosso esporte o mais popular é qual? Isso aí, o futebol. O futebol é mais popular aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o futebol americano é um dos mais populares. Por que eu falo um dos mais populares? Alguém sabe por quê? Ah, isso aí. Porque lá ainda existe o hóquei e ainda existe o basquete e o beisebol. Então são mais 3 esportes que, junto com o futebol americano, fazem com que tenha esses 4 esportes aí como os mais populares do país. Aqui no Brasil, o mais popular de todos é o futebol, mas nós temos o basquete, nós temos o vôlei, nós temos outros esportes que também são populares, que também a gente consegue ver muitas pessoas jogando, mas o futebol é o que mais tem popularidade. Tá bom, Tim, beleza, tudo bem. O senhor falou da história, de como é que é a história do jogo, mas e aí? E como é as regras desse jogo? As regras do futebol americano são regras não tão simples, mas eu vou tentar fazer elas ficarem muito simples para vocês entenderem. A primeira regra é o campo. O campo, para vocês verem como é que é diferente, ele é um pouco diferente do futebol. Ah, Tim, mas ele parece com o do futebol. Parece. Só que ao invés do gol, ele tem umas travezinhas num formato de Y de um lado e do outro. E aonde que é a linha de gol, tio? A linha de gol é essa linha mais escura que vocês estão vendo, que é chamado end zone. O que é essa linha? Quando eu passo para dentro dela, com a bola na minha mão, eu consigo fazer o ponto do jogo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Só que se vocês repararem, ó, esse campo, ele é um retângulo com 120 jardas. Ué, o que são essas jardas, Chico? É a mesma coisa que eu falar para vocês que esse campo ele tem 109,73 metros. Olha o tamanho desse campo. O de futebol é muito menor do que ele. Olha o tamanho dele. Isso de comprimento. De largura, ele tem 48,76 metros de largura. E qual é a diferença desse campo para o futebol que a gente estava falando? Isso aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui fica, ó, 10, 20, 30, 40, 50. 40, 30, 20, 10. Por quê? O campo de uma ponta a outra, sem contar essa zona que eu falei que é a zona do gol, que é a zona da end zone aqui, que é a zona onde eu vou fazer ponto, se eu contar todo o verde mais clarinho, ele tem 100 metros, ou ele tem 100 jardas. Então ele é dividido em 50 e mais 50. 50 jardas para cada time. E esse jogo, o interessante dele é que nessa parte ele é parecido com o futebol, porque ele é jogado por 11 jogadores para cada lado. Lembra? Isso aí. Lembra que no futebol o jogo também é jogado por 11 jogadores? A diferença dele para o futebol é que no futebol existe um jogador específico que fica dentro da área. Qual é? Isso aí, o goleiro. Então são 10 jogadores na linha e um goleiro. O futebol americano, não. O futebol americano são 11 jogadores realmente para cada lado. Não existe o goleiro. Por quê? Não existe o gol. O gol, como eu mostrei para vocês no último slide que a gente viu, é a zona mais escura do campo, que é onde eu vou fazer o ponto. Então a primeira coisa da regra é essa. Além do campo, é essa. São 11 jogadores para cada lado. E, tio, como é que faz para atacar e defender? Vou explicar. O ataque, ele precisa avançar 10 jardas em 4 tentativas. Então vamos lá, vou voltar lá naquele campinho para vocês poderem ver. O que é avançar 10 jardas? Ó, eu vou botar que eu comece aqui, tá? No 10. Então eu tenho que avançar até o 20 para eu poder continuar com a bola. Se eu conseguir chegar até o 20, em menos de 4 até 4 tentativas, eu continuo com a posse da bola. Se eu não conseguir, a bola vai para a equipe adversária e daqui a pouco eu vou mostrar como isso acontece. Então eu tenho que ir
locomovendo pelo campo, ou eu tenho que ir correndo pelo campo de 10 em 10 jardas. Se em algum momento eu tentar fazer 4 tentativas, vamos dar um exemplo, eu estou aqui em 50 jardas, no meio do campo, tentei de 50 ir para cá, não consegui em até 4 tentativas. O outro time me parou e eu não consegui ir em mais de 4 tentativas. O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Depois que eu não consigo fazer em 4 tentativas, se eu não conseguir, eu tenho que chutar a bola de volta para a outra equipe. E aí a outra equipe vai ter a chance de fazer 10 jardas em 4 tentativas. Se a minha equipe também não deixar com que eles façam isso, a bola volta de novo para a minha equipe. E assim o jogo vai acontecendo. A cada 4 tentativas, se aquela equipe não conseguiu, a bola é lançada e devolvida para outra equipe, para que essa outra equipe possa fazer mais 4 tentativas. E qual é o objetivo, tio? Beleza, tudo bem, entendi mais ou menos o que o senhor quis dizer. Então qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é chegar ao final do campo adversário. Lembra que eu mostrei lá naquela imagem do campo a partezinha verde escuro? Então, o objetivo de um time é atravessar o campo inteiro do adversário e entrar nessa área da equipe. E isso é chamado de touchdown. Um touchdown desse, ele vale 6 pontos. E eu ainda posso fazer mais um ponto, se eu quiser, ou mais 2. Ué, tio, como assim? Exemplo, chegamos lá no touchdown, fizemos o touchdown, ganhamos quanto? Isso aí, 6 pontos. Se eu quiser, eu posso ter a chance de uma coisa chamada field goal, que é um chute para que a bola passe lá naquele Y que eu mostrei para vocês. Se eu conseguir com que a bola passe ali, chutei a bola, consegui que a bola passe ali, eu ganho mais um ponto. Mas eu também posso escolher o seguinte, eu posso escolher tentar mais uma vez entrar na zona de touchdown. Se eu quiser tentar entrar mais uma vez e conseguir entrar, eu ganho 2 pontos a mais. Senão eu não ganho ponto nenhum, só vou ficar com os 6 do touchdown que eu marquei. Beleza? Tá. Então as regras básicas são essas. Beleza, tio, entendi as regras básicas. Mas como é que eu jogo? Quais são os fundamentos do jogo? Pô, pergunta. Os fundamentos do jogo são simples. Os fundamentos do jogo são o que você está vendo agora, que é o lançamento, que como eu falei para vocês é diferente do rugby. Por quê? No rugby eu lanço a bola pro lado ou para trás. Boa. O futebol americano não, eu posso lançar a bola para frente. Lançando a bola para frente, a possibilidade de eu chegar mais rápido lá naquela zona que a gente falou, que é onde eu marco a pontuação, é maior ou menor? Maior. E o jogo é mais rápido. Em alguns momentos o jogo vai ser mais rápido. Eu vou fazer mais pontos do que no rugby, às vezes. Por quê? Porque eu lanço a bola para frente, o cara vai receber a bola lá na frente e vai correr para entrar sem deixar com que a equipe adversária pegue ele. E o mais interessante do futebol americano é que quando a bola cai na mão da pessoa que está correndo, ela pode fazer igual a gente brinca lá no pique em pique pega lá na escola, em pique ajudas lá na escola. O que é? Eu posso driblar o adversário com a bola na minha mão para que ele não me pegue. E eu consiga entrar lá na zona onde eu marco a pontuação. Se eu for pego, se me derrubarem, dali em diante eu continuo, eu tenho mais 10 jardas para fazer em 4 tentativas e assim eu vou até eu conseguir chegar lá na zona de pontuação. Se eu não conseguir em 4 tentativas, o que acontece? Isso aí, a bola vai para outra equipe. Então, o primeiro fundamento é o lançamento. O segundo fundamento é a recepção. Se eu lancei uma bola, o que a outra pessoa vai ter que fazer? Isso aí, pegá-la. Eu preciso que alguém pegue a bola. Se a bola cair no chão, não vale o lançamento. E aí acontece a primeira tentativa.
E tia, então o jogo é difícil. É, porque se, vamos botar, eu lancei a bola, alguém de vocês não conseguiu pegar. Ela caiu no chão, uma tentativa para o meu time já aconteceu. A bola vai voltar lá onde eu lancei e de lá eu vou tentar de novo outro lançamento. Se alguém conseguir pegar a bola, beleza. Se não, vai para a segunda tentativa, terceira, quarta, e aí se passar de 4, já era. Vou ter que dar a bola para outro time. Então o segundo fundamento é a recepção. E o terceiro fundamento é o que eu falei com vocês, que é o que eu posso usar para fazer um ponto a mais depois que eu conseguir entrar lá naquela zona verde escuro do campo, que é o que nós chamamos de field goal, ou chute. O que é o chute? A bola é lançada para trás, um companheiro que está aqui abaixado para a bola no chão com a mão e o outro vem para chutar para que a bola passe dentro desse Y grandão que vocês estão vendo aqui. Então, isso é o básico do básico desse esporte que lá nos Estados Unidos é muito conhecido, mas que aqui no Brasil não tanto. Tem muitos times aqui no Brasil já jogando futebol americano, mas não é como os Estados Unidos. Mas é só para vocês entenderem como é um esporte muito diferente do futebol que nós vimos semana passada. Mas que também é um esporte bem interessante. É um esporte muito diferente. A bola é diferente. A bola, ela é oval. Ela não é redonda. Ela é oval, é igual um ovinho mesmo. Ela é totalmente oval. Se ela bater no chão, ela pode quicar para um outro lado e nunca vai subir de volta para onde a pessoa está. Só se ela bater realmente com o biquinho dela no chão. Do contrário, ela vai andar para vários cantos. Então, essa foi a nossa aula de futebol americano, tá? Que vocês possam prestar atenção nessa aula quando vocês forem assistir. Façam os exercícios que já vão ser colocados lá junto com ela na plataforma. E já comecem a se preparar, porque semana que vem a gente tem, como eu falei, a gente vai ter revisão. Na outra semana, a gente já tem semana de prova, para depois a gente começar o quarto bimestre. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.